Olá, turma! Tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que estão passando nesse período de suspensão de aulas? Espero que tudo se cuidando direitinho, para que quando a gente volte nas aulas físicas esteja todo mundo 10. Muito bem. Nesse período da suspensão das aulas físicas, é por aqui que a gente vai se encontrar, nessas aulas online. Então vamos lá, para mais uma semana de aulas online. Eu vou deixar para vocês, lá no clipe, um documento de texto. Esse documento de texto vai ser assim, ou um texto complementar para vocês, do conteúdo que eu vou estar trabalhando, ou um mapa conceitual. Vai ficar a critério de vocês, se vocês quiserem copiar esse texto, ou se vocês quiserem imprimir, ou texto ou mapa conceitual, ok? As atividades serão, eu também vou colocar lá no clipe, e elas serão do material didático de cada um. Então, vocês vão fazer tranquilamente. O texto complementar é justamente para ajudar, ok? Então, vamos lá. Vamos a mais uma semaninha de aulas online, ok? Vem comigo que nós vamos começar. Vamos lá, pessoal. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre átomo. Afinal, o que é um átomo? Toda matéria é constituída de pequenas partículas arranjadas de maneira variada, e essas partículas são chamadas de átomo. Acredita-se que na antiguidade o átomo era considerado, então, supunha-se naquele momento da história, que o átomo era a menor partícula que formava a matéria. Acreditava-se, sim, que o átomo era indivisível, ou seja, ele não poderia ser dividido. Porém, em torno do início do século XX, com os estudos que foram feitos e as pesquisas científicas, indicaram que o átomo pode ser dividido e que apresenta em seu interior espaços vazios que são formados por partículas ainda menores. Como o átomo é uma partícula extremamente pequena, a ciência encontra bastante dificuldade para visualizar essa estrutura. Contudo, o átomo pode ser sim identificado por equipamentos, no caso, microscópios muito especiais, como o chamado microscópio de tunelamento por varredura. Ele funciona assim como um scanner, e aí consegue coletar informações de um determinado material com uma espécie de agulha. Feito isso, esses dados então são enviados e analisados por um computador que esquematiza toda essa informação e monta tridimensionalmente os átomos desse material. Bem, o átomo hoje é definido como a unidade fundamental da matéria. E nós sabemos hoje que ele é constituído por um núcleo, e no interior deste núcleo nós temos nêutrons e prótons. E ao redor do núcleo encontra-se a eletrosfera. E a eletrosfera, ela é formada, ou ela contém, por assim dizer, os elétrons. Na eletrosfera, os elétrons ficam distribuídos. O átomo é uma palavra grega que significa indivisível, como eu já havia dito. Ou seja, o átomo não poderia ser dividido. E a estrutura? A estrutura é essa aí que vocês estão vendo na telinha. O átomo tem no seu interior o núcleo, que é formado de prótons e nêutrons. E ao redor do núcleo, nós temos então a eletrosfera, que contém as partículas menores, que são os prótons. Veja, a estrutura então do átomo é assim. O átomo é formado por partículas subatômicas, que são os elétrons, os prótons e os nêutrons, ok? O núcleo é o lugar onde está a maior quantidade de massa do átomo. E na eletrosfera está o maior volume.
Vamos lá. Os elétrons que estão na eletrosfera. Os elétrons são partículas que estão nessa eletrosfera, que podemos também chamar a atmosfera do átomo, porque gira em volta do núcleo, não é? Mas essa região é conhecida por eletrosfera, ou podemos dizer a atmosfera do átomo, e gira em volta do núcleo central. Os elétrons têm carga negativa e a sua massa é quase inexistente. A movimentação desses elétrons é muito rápida e essa movimentação gera campos eletromagnéticos ao redor do núcleo atômico. E os prótons? Os prótons são partículas que formam, juntamente com os nêutrons, o núcleo do átomo. Então, nós chamamos isso de núcleo atômico. A carga elétrica dos prótons ela é positiva e contrária à carga elétrica dos elétrons, que é negativa. E possui a mesma quantidade da carga elétrica dos elétrons, porém contrária. Por isso, consegue atrair sempre um ao outro eletricamente, certo? E os nêutrons? Os nêutrons estão, então, junto com os prótons no núcleo atômico. Eles não possuem nenhum tipo de carga elétrica, ou seja, a carga elétrica deles é neutra. Por isso, ele é capaz de estabilizar o núcleo do átomo. Aqui nós temos, então, a evolução dos modelos atômicos. O que nós podemos perceber aqui? Que, desde Dalton, em 1803, o átomo estava, naquele momento, sendo dito como indivisível, uma partícula maciça. 100 anos depois, com Thomson, o átomo, então, passou a ser divisível por elétrons na sua superfície, incrustado de elétrons. Em 1911, o núcleo do átomo foi descoberto e descobriu-se nesse momento que ele tinha, então, prótons e nêutrons, e que os elétrons não estavam incrustados na superfície do átomo, mas sim orbitando ao redor do núcleo. Em 1913, Bohr fez, então, um modelo atômico como nós conhecemos hoje. Vamos falar um pouquinho das camadas eletrônicas. As camadas eletrônicas, elas ficam na eletrosfera. A eletrosfera, então, é a região periférica do átomo na qual se encontram os elétrons, que são as únicas partículas que participam das transformações químicas das substâncias. Na eletrosfera, os elétrons transitam de acordo com uma trajetória fechada em torno do núcleo, ocupando regiões denominadas níveis de energia ou camadas eletrônicas. Esses níveis são designados pelos números inteiros de 1 a 7, ou pelas letras K, L, M, N, O, P e Q, respectivamente. A camada mais energética do elétron a camada mais energética do átomo é a última, é a externa, e a camada que possui elétrons limitados. O átomo de hidrogênio não contém nêutrons, ou seja, são formados apenas por elétrons e prótons. Os elétrons estão distribuídos em camadas que ficam ao redor do núcleo e admite-se, então, a existência dessas 7 camadas, que são denominadas de K, L, M, N, O, P e Q, numeradas de 1 a 7. À medida que essas camadas vão se afastando do núcleo, aumenta, então, a energia dos elétrons que estão localizados nelas. As camadas da eletrosfera representam os níveis de energia da eletrosfera. Aqui você vê uma imagem que mostra que nós temos as várias camadas com os seus números máximos de elétrons. Em cada camada ou nível de energia, os elétrons se distribuem em subcamadas ou subníveis de energia. E esses subníveis são representados pelas letras S, P, D e F, em ordem crescente de energia. Então, vamos lá.
O subnível são S, P, D e F. O número máximo de elétrons que esses subníveis comportam são 2, 6, 10 e 14. Os níveis de energia, como eu falei anteriormente, são denominados K, L, M, N, O, P e Q. Em cada um deles existe um número máximo de elétrons também, que ele irá conseguir suportar, ok? Então vamos lá. Um estudioso chamado Linus Pauling, que era um químico americano, ele elaborou um dispositivo bem prático e que permite colocar todos os níveis de energia conhecidos numa ordem crescente de energia. É o processo das diagonais, denominado diagrama de Pauling, representado da seguinte maneira. A ordem crescente de energia dos subníveis é a ordem na sequência das diagonais. Então, você vê aí na sua telinha, pela seta azul, como é a ordem dos níveis de energia, subníveis de energia através dos níveis. Então, nós temos horizontalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Os subníveis, eles vão diagonalmente. Então, ficaria 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D e 7P. Não esquecendo que o número de elétrons máximo que cada um comporta é 2. Então, se o subnível S comporta apenas 2 elétrons, será 1S2. Se o subnível P comporta apenas 6, será no máximo 6. Então, 2P, 6. Se o subnível D comporta no máximo 10, então será 3D, 10. E assim por diante. E o subnível F, 14 elétrons. Vamos lá. Vamos agora entender como faremos a distribuição dos elétrons de um átomo normal de manganês em ordem de camadas. Olhem lá. O símbolo Z corresponde ao número atômico, que é a quantidade de prótons que o átomo possui em seu núcleo. Quando o átomo está no estado fundamental, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Assim, se Z é igual a 25, isto significa que no átomo normal de manganês existem 25 elétrons, e eu terei que distribuir os 25 elétrons. Aplicando-se ao diagrama de Linus Pauling, nós teremos 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D5. Fazendo a somatória dos números que estão como coeficiente das letrinhas, eu terei 25 elétrons. E nas camadas dos níveis eu terei K comportando 2 elétrons. Estão vendo? No subnível S só cabem 2 elétrons, então K, 2. No nível L, eu vou somar os dois coeficientes, 2 e 6. Então, na camada L, eu tenho 8 elétrons. Na camada M, eu tenho 3S2, 3P6 e 3D10. Se eu somar os coeficientes 2 mais 6 mais 5, eu terei 13. E no último nível, que é o nível N, eu tenho 4S2. Então, o coeficiente 2 me remete à resposta que eu tenho 2 elétrons nesta camada. Vamos para o próximo. Distribuir os elétrons do átomo normal de xenônio, cujo número atômico é 54, em ordem de camada. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos anteriormente, ok? Olhem lá. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6 e 4F.
O 4F não vamos mais considerar. Por quê? Porque a minha última camada será até o 4D, ok? Fazendo a soma de todos eles, de todos os coeficientes dos subníveis, eu terei, então, 54. Vejam lá, na camada K eu tenho 2, na camada L, 8, na camada M, 18, na N, 18 e na O, 8. Vamos lá, mais uma atividade. Vamos acompanhando, pessoal. Utilizando o diagrama de Linus-Pauling, realize a distribuição eletrônica do elemento tungstênio, que é representado pela letra W, cujo número atômico, que é representado pela letra Z, é igual a 74. E depois forneça essas informações. Vamos lá. A distribuição eletrônica em ordem de energia, ok? Quero todos vocês fazendo junto comigo. A ordem geométrica. Ok. O número total de elétrons por camada. Todos pensando? Muito bem, pessoal. É isso aí. O número de elétrons, agora na letra D, o número de elétrons no subnível mais energético. Vejam, o energético é o mais energético é o que está mais externamente. E por último, o número de elétrons no subnível mais externo. Respostas. Do primeiro questão, que é a distribuição eletrônica em ordem de energia. Se você pegar o diagrama de Linus-Pauling, você verá, seguindo a sua diagonal, que a distribuição ficará 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14 e 5d14. Galera, não esqueçam, eu tenho que seguir em ordem diagonal. Se ficou com dúvida, volte lá no início e veja o diagrama de Linus-Pauling. A segunda questão era a ordem geométrica, ou seja, eu irei colocar agrupando os números. Primeiro, todos que estão na camada 1 ou na camada L. Depois, todos da camada 2 ou da camada a primeira camada é a K e a segunda L, desculpe. A terceira camada, M. A quarta camada, N. A quinta camada, ou camada 5, O. E a camada P, que é a camada 6. Essa é a ordem, então, geométrica, ok? A terceira pergunta é o número total de elétrons por camada. Fazendo-se a soma, eu tenho este resultado. Camada K, 2, que é a camada 1. Camada L, 8, que é a camada 2. Camada M, 18, que é a camada 3. Camada N, 32, que é a camada 4. Camada O, que é a camada 5, eu tenho 12. E a camada P, que é a 6, eu tenho 2. Ok? Próxima pergunta. O número de elétrons no subnível mais energético. O subnível mais energético sempre será o último a receber elétrons no diagrama de Linus-Pauling. Logo, no átomo de tungstênio, que é esse que nós fizemos agora, esse subnível é o 5D, apresentando 4 elétrons. E o subnível mais externo? A última pergunta. O subnível mais externo de um átomo é sempre aquele que se encontra mais afastado do núcleo, ou seja, localiza-se na camada de valência. No caso do tungstênio, temos 6 níveis de energia. Logo, o subnível mais externo está localizado no nível 6, ou na sexta camada. Portanto, os elétrons mais externos estão situados no subnível 6s, contendo 2 elétrons. Ok, pessoal? Então, agora vai uma para vocês.
Faça, então, a distribuição eletrônica em níveis de energia para os seguintes elementos: flúor com número atômico 9, neônio com número atômico 10, fósforo com número atômico 15 e níquel com número atômico 28. Bário com número atômico 56. Quero todos vocês tentando fazer essa distribuição apenas em níveis de energia, ok? Pensem um pouquinho, façam essa distribuição e, na sequência, confiram aqui comigo. Do primeiro elemento, 1s2, 2s2, 2p5. Do segundo, 1s2, 2s2, 2p6. Não esquecendo que se você somar os coeficientes dos subníveis, você tem o número total do elemento, ok? O terceiro, o quarto e o último, ok? Por hoje, vamos ficando por aqui. Até a próxima aula, pessoal!